Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade em nossos vídeos aí da parte de programação CLP, né? E hoje de fato a gente vai focar aí no programa, né? A gente já falou várias vezes aqui, já fez a simulação no último vídeo, né? E vamos aí falar aqui sobre o programa. O programa que está em linguagem ladder, né? Que é também chamado de linguagem de contatos, né? Aqui no Cadicimo, né? Ele fica nessa aba aqui, ladder, né? Se clica aqui, ele vai estar aparecendo aqui as funções. Né? Então aqui tem aí os contatos, né? Saída principal, né? Set reset, tem alguns blocos lógicos aqui de utilização, né? Aqui a parte de alimentação aí para o programa, né? E as linhas aqui de comando. Bom, aqui é o seguinte, até tem um vídeo que a gente já fez, né? Essa parte, se você for ver um outro programa ladder, né? Enfim, né? Normalmente você vai ter lá a ligação do contato. Exemplo aqui, um contato aberto, né? E aqui você vai ter uma saída, né? Vai ter aqui uma saída. Beleza, então o que eu quero falar é o seguinte, ele vai estar pegando ali no contato final, né? Nesse aqui eu não coloquei, né? Não coloquei, mas ele simula sem esse contato final. O que é que eu quero dizer, né? Teoricamente eu poderia passar uma linha aqui e colocar esse elemento aqui. Então, se você vê algum programa no Cadicimo dessa forma aqui do ladder, não tem problema nenhum. Na verdade, está numa escrita mais correta, né, no que diz respeito aos programas ladder, né? Mas aí realmente eu não tive tempo de organizar mais o programa, né, mas ele pode ter essa linha no final, né, sem problema nenhum, né? Então, só para ficar essa observação. Bom, vamos observar aqui o passo a passo desse programa e entender a configuração dele. Primeiro ponto, o que é que acontece lá no ciclo? Todo aquele passo a passo, ele está descrito aí nesse programa, né? A gente precisa interpretar ele. O primeiro ponto é o seguinte, quando apertar o botão Start, o cilindro 1 vai avançar. Beleza, o que é que eu tenho que verificar? Onde é que a botoeira Start está localizada aqui no CLP? Né? A botoeira Start, que é essa aqui, ela está ligada ao primeiro elemento de entrada, que nesse caso aí ele está referenciado como o I0, né? Vou colocar aqui, né? O I0.0, né? Então, esse é o código para eu colocar no programa que faça essa referência, né? Então, se a gente for observar aqui no programa, ele está aqui. Deixa eu ver aqui, pronto, aqui para dar um zoom melhor. I0.0 é esse código para ele. Ele está com um contato lógico aberto, né, um contato lógico aberto, então significa que não está chegando sinal lógico para essa saída, que é a Q01. Essa saída ela representa justamente o quê? Ela vai representar o acionamento dessa solenoide, né? Ou seja, para essa solenoide ser ativada. Aí você pode dizer, poxa, mas aqui tem um, e como é que essa solenoide ela vai estar referenciada aqui com esse Q01? Que eu tenho que ficar atento é que o Q01 ele faz uma referência à saída. A saída do CLP é que vai estar fazendo referência a essa solenoide. Então vamos verificar ali a saída do CLP. Ó, a saída dele está aqui. E aí o que acontece? Olha aqui a solenoide 1. Se a gente for observar, as saídas elas começam do zero. Aquela que a gente verificou é o 0.1. Ou seja, é essa referência aqui, que no caso é a segunda aqui da sequência. Então, quando fecha aquele contato lógico, I0.0, ele vai estar mandando um sinal para aqui, para essa saída. Ou seja, essa saída é a relação ali da bobina da solenoide para acionar o cilindro A, para ele avançar. Então, exemplo, vamos supor que a gente tivesse só essa linha aqui de programa. Só essa linha aqui de programa. Significaria que quando apertasse a botoeira, o cilindro 1 iria avançar, né? A botoeira ela está referenciada no I0.0 e o cilindro ele vai ser acionado pela solenoide. A solenoide dele está referenciada na saída Q0.1, que no caso é a saída, como a gente verificou aqui, do CLP, Q0.1, né, que seria essa aqui. Aí você diz, poxa, mas por que não é Q0.0? Foi questão de montagem mesmo. Poderia ter sido, mas quando a gente colocou aqui o Q0.0, a gente colocou para a bobina do contator do motor.
porque a gente estava querendo testar o motor logo. E aí ficou. Então veja como é importante essa questão do endereçamento, para não ter erro ali no elemento. Né? Então nesse caso ali, quando acionar o i0.0, o que é que vai acontecer? O elemento vai avançar. Aí você pode perguntar, beleza, eu entendi isso aqui, mas esses outros aqui, eu vou falar sobre eles. O que vocês precisam entender nesse momento é que eles são contatos lógicos fechados. Significa que o sinal lógico está passando por eles normalmente. Quando o sinal lógico passa por eles e chega aqui no i0.0, ele está bloqueado, por quê? Porque ele está aberto. Quando aciona a botoeira, ele fecha esse sinal lógico e passa ali para a saída. Beleza, então só fica atento com isso, que eles estão fechados, então o sinal ali está passando, tranquilo. Quando esse elemento for ativado, o que é que vai acontecer? O cilindro 1 vai avançar. Quando o cilindro 1 avançar, o que é que vai ocorrer? Quando esse cilindro avançar, ele vai estar acionando aqui esse sensor magnético. Esse sensor magnético vai ser a entrada que vai acionar a próxima etapa do ciclo, que nesse caso é a solenoide do cilindro 2 para que ele avance. Né? Então, se a gente for observar aqui na sequência, o que é que acontece? Quando esse Q0.1 é acionado, o cilindro avança e esse elemento aqui, que faz a referência do sensor, né, no que diz respeito ali à entrada do CLP, ele vai ser ativado. Então, ele vai fechar o contato e quando ele fechar o contato, ele vai acionar essa outra saída, que é 0.3, que é a saída, obviamente, da bobina do cilindro 2, né, da bobina de avanço ali, da solenoide do cilindro 2, para que ele avance. Então, se a gente, teoricamente, tivesse só essas duas linhas aqui, né, não vou dizer nem as duas linhas, desse jeito como está aqui, o que é que a gente teria no programa? Quando apertasse a botoeira 1, o cilindro 1 avança. Quando ele avança, aciona o sensor do cilindro 2. Ou melhor, vamos voltar aqui. Quando apertar a botoeira, né, o cilindro vai avançar. Por quê? Porque vai acionar a solenoide do cilindro 1, a solenoide de avanço. Ele vai avançar. O cilindro 1 avançado vai acionar o sensor do próprio cilindro 1. E desse sensor do cilindro 1, o que é que vai acontecer? Ele vai acionar a solenoide de avanço do cilindro 2. Então é essa sequência aí que está descrita. Né? Então, cilindro 1 avança, cilindro 2 avança. Acredito que essa parte aí está tranquilo. Né? Se fosse só essas duas, é uma ligação lógica simples. Beleza. Quando o cilindro 2 avança, o que é que vai acontecer? Vamos voltar lá para o cilindro. Quando o cilindro 2 avança, ele vai acionar agora esse outro sensor. Esse sensor, que é um elemento de entrada, que ele está tagueado ali no CLP, né, ele vai estar mandando um outro acionamento agora. Né? Você pode até dizer, poxa, mas por que você não está mostrando lá o CLP para a gente ver certinho ali as entradas? Né? Como eu tinha dito, né, eu particularmente não deixei ele mais organizado possível, mas eu vou organizar ele melhor aqui no CAD, e aí a gente foca melhor, né, nos elementos. Né? Vocês já sabem que eles já estão aqui referenciados, a gente já falou sobre eles, então não vou ficar indo e voltando toda vez. Né? Quando tiver ali no CAD, ali, eu volto ali e faço um vídeo ali explicando, tá bom? Então, só para voltar aqui. Quando o sensor, né, for ativado, que é esse aqui, que ele vai estar mandando ali o comando para a bobina, né, o cilindro 2 vai avançar, e aí quando ele avança, o que é que vai acontecer? Quando esse cilindro 2 avança, ele chegar aqui, ele vai estar acionando agora três elementos. Ele vai estar acionando a bobina da solenoide 3 aí do cilindro, né, a bobina para avançar. Quando ele estiver acionando isso aí, né, ele não vai acionar só ele ao mesmo tempo, ele vai estar acionando também o quê? O motor e vai estar acionando a lâmpada. Vai estar acionando os três. Beleza. E como é que ele vai estar acionando os três ao mesmo tempo? Né? Observa aqui que agora esse elemento, que é justamente aquele sensor, ele vai estar acionando aqui três saídas ao mesmo tempo. Né? Observa que as saídas aqui elas estão em paralelo. Então, quando acionar eles, ele vai estar acionando ali os três ao mesmo tempo. Né? Ele vai estar acionando esses elementos ao mesmo tempo. Então, por isso que a ligação está dessa forma aqui. Né? Então, quando fechar esse contato lógico, que é referente
o sensor de avanço do cilindro 2, quando fechar esse contato lógico, ele vai estar avançando todos eles, né? Inclusive, eu poderia até ter colocado aqui, o software dá essa função, né, para você colocar um texto, né? Então a gente pode, inclusive, estar marcando aqui nos elementos, né, o que cada um representa. Por exemplo, esse 0.0 aqui ele representa motor start. Esse 0.2 representa ali o sensor avançado do cilindro 1. Né? Esse 0.4 ele representa o sensor avançado do cilindro 2. Né? Eu vou tentar também organizar esses tags aí no software para depois estar mostrando para vocês aí com mais detalhes, tá bom? Então, quando o cilindro 2 avançar, ele vai estar mandando um comando para acionar essas 3 saídas. Que saídas são essas? Bobina ali do contator do motor. Eu falei bobina do contator do motor, mas eu não vi nem se está na sequência, né? Mas vamos falar aqui na sequência certinho. A bobina do contator do motor é a 0.0. Então, ele vai estar acionando a bobina do motor. Ele vai estar acionando o 0.5, que é a solenoide de avanço do cilindro C. E vai estar acionando essa saída 0.7, que é a lâmpada. Né? Então, ele vai estar acionando aí os 3 elementos ao mesmo tempo. Motor, a lâmpada e o cilindro 3. Beleza, então vai ser a ação que ele vai fazer. Então, até aqui, né, se o programa ele fosse só essa forma aqui, vou até diminuir aqui, se ele tivesse só isso aqui, né, tivesse essa parte aqui, mais essa aqui, né, deixa eu colocar aqui, fica melhor fazer aqui. Se ele tivesse só isso aqui, ele faria exatamente esse ciclo. Cilindro 1 avança, cilindro 2 avança, o terceiro movimento ele vai estar acionando o cilindro 3 e o motor e a lâmpada também. Beleza, e aí eles ficariam dessa forma. Só que tem essa questão de passar o tempo e eles desligarem. E aí é onde entra essa outra linha aqui. Esse aqui é um temporizador, eu vou dar um duplo clique aqui nele. Observa que ele está aqui, ó, 10 segundos, né, marcado. E aí o que acontece? Quando aí aqui para a gente fazer a referência, né, entender certinho aqui o que cada elemento funciona. Esse I0.6 aqui, ele nada mais é do que a referência para quando esse cilindro aqui avançar. Quando ele avançar, esse 0.6 ele está ligado a esse sensor aqui. Lembrando, você pode dizer, pô, mas aqui está menos a 5, o que é que tem a ver com o 0.6? O menos a 5 é o código do sensor, beleza. Quando eu for fazer o símbolo do sensor, ele tem que estar com essa referência. Mas no CLP, na entrada ali do CLP, o que vai me interessar é o tag dele ali de entrada. Qual borne que ele vai estar entrando. E no caso, o borne que ele vai estar acionando é esse aqui, o I0.6. Vamos verificar lá o I0.6. Ó, o I0.6 aqui na sequência, vamos pegar aqui certinho. Ó. Aqui é o I1, I0.0, I1.1, ou I0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6. Então o 0.6, ó, ele está indo para esse elemento aqui, que é esse sensor de presença. Olha quem é o sensor de presença, o menos A5. Então, o que importa para ele é essa referência aqui, né, que é o código dele ali de entrada. Né? Então, é o que você tem que ficar atento. Beleza? Tranquilo. Então, quando esse cilindro avança, o cilindro 3 avança, que ele fecha o contato ali do sensor magnético, ele vai estar mandando o sinal aqui para o contador. Né? Aí o que acontece? O contador ele não vai estar mandando aqui para essa saída, que não é uma saída física. Né? É uma saída, é o que a gente chama aí de memória, né? Uma saída de memória que eu vou explicar. Ele não vai estar mandando para essa saída de memória. Ele vai esperar o quê? Dar os 10 segundos. Ele vai fechar aqui o contato, ele vai começar a contar os 10 segundos e depois de 10 segundos ele vai mandar para esse X aqui. E quem é esse X? Observa o seguinte, quando essa saída ela for ativada, eu posso fazer um contato de memória com um elemento ali de entrada. Que elemento é esse? Aqui vai dar para ver bem. Olha que aqui é X e olha esses 3 elementos aqui. Esses 3 elementos são quem? X também.
Ou seja, quando esse elemento aqui de saída, que é uma memória do programa que eu coloquei, quando ele for ativado, ele vai receber aqui um código lógico, né, ativado, e significa o seguinte: os códigos abertos ou fechados, eles vão inverter a sua lógica. Exemplo, esses 3 aqui eles estão fechados. O que é que vai acontecer? Eles vão abrir. Se eles estivessem abertos, eles iriam fechar. Então, nesse caso, como eles estão fechados, eles vão abrir. Então, todos esses elementos que estão recebendo sinal lógico, eles vão deixar de receber sinal lógico. Ou seja, vai desligar todos eles quando passar os 10 segundos. Então, esse elemento aqui é o elemento que vai estar desligando todos os outros aí da sequência de programação. É justamente esse X aí. Assim, poxa, mas como é que eu faço para colocar o X? Ou qualquer outro elemento. Quando você dá um duplo clique, aparece aqui o nome. É esse nome que é o importante, porque é o elemento que vai ter a referência, né, para qualquer um. Né? Exemplo, esse i0.4, a pessoa tem que digitar. Se não digitar correto, vai dar problema aí no programa. Beleza? Então, passou os 10 segundos, ele vai estar ativando lá o X. Tranquilo. Aqui vem um detalhe. Observe esse X aqui, que ele está aberto. Ou seja, se ele está aberto, quando passar os 10 segundos, o que é que vai acontecer? Ele vai fechar. E por que é importante que esse aqui feche? Olha quem ele vai estar alimentando. Q0.2, Q0.4 e Q0.6. Quem são essas bobinas? São as bobinas contrárias aqui da solenoide, né? Ou seja, são as bobinas para retorno do cilindro. Porque poderia acontecer o seguinte, né? Vamos supor que não tivesse isso aqui, não tivesse aqui. Quando passasse os 10 segundos, o motor iria desativar, a lâmpada iria desativar, as solenoides iriam ficar desenergizadas, mas elas iriam permanecer na mesma posição, ou seja, os 3 cilindros eles ficariam avançados. E para que eles retornem, é preciso que tenha, né, uma ação no lado contrário ali do solenoide para que ele retorne para a posição inicial. Né? Então, nesse caso aí, para que os cilindros recuem. Então, é importantíssima essa ação aqui para eles poderem retornar. Né? Então, quando esse elemento aqui ele chegar nos 10 segundos, o que é que vai acontecer? Esses 3 contatos aqui, deixa eu subir mais um pouco aqui, deixa eu diminuir o zoom para ficar melhor. Então, esses 3 contatos aqui, eles vão abrir, fazendo com que esses elementos aqui desativem, e esse aqui vai fechar, fazendo com que a solenoide ali de retorno dos 3 cilindros sejam ativados. São 3 solenoides, então aí eles vão retornar. Lembrando que solenoide é referente ali à saída, então cada uma está lá tagueado com sua respectiva saída, né? Se não dá erro aí no programa. Beleza. Retornaram, tranquilo. E se eu quiser que eles retornem a qualquer momento ali do funcionamento, aí é onde entra o reset. Né? O reset, vou até mostrar aqui o tagueamento dele, que é a botoeira de reset, ele está aqui. Ó. Ele é o último aqui da sequência, ele está no i0.7. Né? Então, é esse elemento aqui. Ó. É esse elemento aqui, i0.7. Ele está aí como primeiro elemento das linhas. Né? Então, se ninguém apertar o reset, ele não vai ter interferência nenhuma aí no fluxo. Né? Os cilindros vão ser ativados, depois de 10 segundos ele para tudo, retorna, beleza. Mas se eu quiser parar ele em qualquer momento, está aqui o reset. Então, quando eu aperto o reset, observa que aqui tem 4 contatos fechados. Quando eu aperto o reset, o que é que vai acontecer? Vai abrir. Ou seja, esse reset ele vai ter a mesma função aqui desse X fechado. Só que além desse X fechado, observa que o reset ele tem predominância aqui na linha do contador. Né? Então ele vai estar fazendo com que o contador ali pare também, independente do tempo que ele esteja ativado. Né? Então esse elemento aqui ele está como reset, ele vai cancelar tudo. Só que a mesma coisa, se eu apenas cancelar ele iria parar os cilindros na posição que eles estivessem. Aí o que acontece? Ele também está aqui para que ele tenha também acionamento sobre as bobinas de retorno do cilindro. Né? Então, tem esse detalhe. Né? Se eu quisesse que eles parassem em qualquer lugar, né, eu não precisaria fazer isso aí. Mas como eu quero que eles retornem no final, eu coloco aí também essa ação. Inclusive, como eu tinha dito logo no início, essa linha aqui ela não estava aqui. Né? Ela estava aqui embaixo. Né? Ela estava aqui embaixo. Né? O contato aberto e ele estava aqui, ó. Que é como a gente normalmente faz ali na programação, por baixo aqui para acionar eles 3. Né? Observa que essas linhas de endereçamento eles estão indo para a mesma finalidade que são esses 3 elementos.
Mas aí, como eu disse, estava dando algum bug e ele não estava acionando, né? Quando eu testei a primeira vez ele estava acionando e aí ele não acionou, né? Antes aí de gravar o vídeo, que eu fui verificar se estava tudo ok. E aí eu alterei, ali fiz outros testes, né? Mas mesmo assim não funcionou, só prestou quando coloquei ele ali em cima. Você pode estar se perguntando também o que é esses pontinhos aqui. Esses são os nós, que é uma forma ali de você realmente estar indicando que o elemento ele está posicionado, né? Então ele vem aqui nessa parte aqui dos cabos e é esse elemento aqui. É só para não ter a possibilidade do elemento, porque como aqui é uma linha, né? Uma linha de descrição, só para essa linha aqui ela não tá deixar essa linha aberta, né? Então, exemplo, eu posso pegar um pontinho desse aqui e colocar ele, né, ali onde ele está encontrando para, tipo, fosse uma solda, né? Vamos tratar dessa forma. Então ele está ali só para garantir que não fique solto ali o código ali do elemento. Para descrever eles, né, para descrever ele aqui no programa é muito simples, né? Você vem aqui nessa parte aqui do ladder, né? Você clica no elemento, quando clica aqui na página ele já solta, né? Ali, né? Você pode soltar várias vezes ele. Quando você quiser fazer interligação é só pegar o cabinho ali e clicar, segurar e movimentar para onde você quiser. Cuidado com o nó e aí você vai alterando aí da forma que quiser. Então nesse caso aqui ele está montado dessa forma. Quando eu fizer o próximo vídeo eu vou organizar ele, vou colocar a linha negativa aqui para ficar aí de uma forma, como o professor meu diria, né? Ficar de uma forma mais coloquial. Mas é isso, tá funcionando aí tranquilo. Selecionar ele aqui para apagar esse aqui. E é isso, né? Ficar atento aí com o endereçamento de saída, de entrada, mas a lógica dele é esse aqui. Então vamos só verificar o passo a passo dele aqui. Eu vou dar o play aqui para ele, né? E vamos focar aqui só no programa. Só no programa aqui para a gente ver esse passo a passo para a gente finalizar. Ó, observa que aqui ele está aparecendo esses quadradinhos azuis. Mas esses quadradinhos azuis ele está só dizendo assim que está o contato fechado, ou seja, o sinal lógico, exemplo, o sinal lógico está chegando até aqui. O sinal lógico está chegando até aqui, não está passando porque esse daqui está aberto. É a mesma coisa, ele está chegando até aqui. Né? Então fica aí essa informação. Vamos apertar aqui a botoeira de start. Ó, apertei. Deixa eu fazer o seguinte aqui para ficar melhor, para a gente poder ver aqui o programa. Ele tem um recurso que é para você colocar uma botoeira à parte, né? Deixa eu colocar aqui ela, que é essa aqui, ó. Eu vou colocar a botoeira de start, uma botoeira de start móvel aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou alterar ela e vou colocar o mesmo código dessa aqui, ó, "-s". Ele já está "-s", então ele já está inclusive com a mesma referência. Perfeito, então vai ficar melhor aqui para a gente visualizar. Eu vou apertar o play aqui novamente. E aí quando eu pressionar aqui, né, é para acontecer, para dar o start. Né? Inclusive eu posso vamos fazer o ciclo completo. Né? Vou colocar aqui outra botoeira. E vou colocar aqui o código do reset. É o que acontece. Observa que as duas tá com "-s". Né? O tag delas aqui tá "-s". Então elas estão com a mesma função lógica. Eu preciso deixar essa "-s2" com esse aqui, ó, "-r", né? Senão ele não vai identificar o que é que eu estou querendo fazer. Vou dar um duplo clique aqui, vou colocar aqui "-r" maiúsculo, eu posso alterar, vou colocar aqui a cor vermelha e vou dar OK. Então aqui ele já alterou, beleza. Então eu vou diminuir o zoom aqui para a gente focar só no programa. Beleza, play. Vamos vir aqui no start. Então qual é a sequência? Quando eu apertar o start, essa linha aqui, esse bloquinho aqui vai ficar azul. Vai acionar esse aqui, vai estar acionando esse, vai acionar esse aqui, vai acionar esse vai acionar os três ao mesmo tempo. Acionando os três ao mesmo tempo, você vai ver que esse elemento aqui ele vai ser ativado, né? Essa aqui vai ficar azul, ele vai ficar ativado, vai passar os 10 segundos, ele vai ativar esse X aqui. Quando ele ativar o X, o que é que vai acontecer? Esses três aqui vão ser desativados, ou seja, cancelando a sequência para aqui. E esse X que está aberto ele vai fechar e vai ativar esses três aqui. Então aí encerra a ação lógica só do start. Vamos apertar o play.
Ah, aqui, peraí, que aqui deu um probleminha aqui. Acho que ficou muito próximo. Acho que foi isso aqui, ó. O retângulo dele aqui ficou próximo. Aí quando eu apertou o Start, apertou o R ali. Então deu um problema aí na simulação. Vou apertar o Start aqui de novo. Ó, apertou o Start. Né, tá fazendo aquela sequência lá que eu disse. Ó, chegou aqui no temporizador. Aqui ele já está esperando. Então aqui já está tudo avançado lá em cima. Né? Ele só está esperando agora passar os 10 segundos para dar o X aqui. Ele vai apagar esses 3 aqui, vai acionar esse e as 3 saídas aí de retorno do cilindro, né? Dos 3 cilindros, né? Espera aí passar o tempo. E aí quando passar esse tempo aí ele retorna e desliga o motor, né? Aqui ó, o motor desligou e fechou o ciclo. Beleza, eles foram e voltaram, né? Agora, se eu apertar o Start, né, e fazer essa sequência, quando apertar aqui o Reset, para tudo, né? Para tudo e retorna, né? Independente ali da posição. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Eu vou estar organizando aqui o desenho aqui do esquema aqui do CLP para que a gente possa verificar ali o passo a passo ali dessa ação de montagem ali conforme as simbologias, tá bom? Valeu!